Julgado por seu chapéu de palha e sotaque do interior, ele foi motivo de piada ao perguntar o preço do carro, mas o sorriso do vendedor desapareceu quando ele abriu uma mala e mostrou que o agro pode comprar o que quiser. O sol nascia sobre o cerrado mato-grossense como uma promessa de calor. Amadeu Guedes já estava acordado havia 2 horas. 62 anos, pele curtida pelo sol, marcada por linhas profundas que pareciam sulcos arados pelo tempo. Mãos grandes, dedos grossos, unhas curtas e limpas, mas com aquela coloração permanente de quem trabalha com terra. Ele usava uma camisa xadrez vermelha e branca, desbotada nas dobras, calça jeans simples, sem marca, botinas de couro marrom, empoeiradas, gastas na biqueira, e o chapéu de palha, aquele mesmo que usava havia 15 anos, com a aba levemente curvada do lado esquerdo. Amadeu estava parado no meio de sua lavoura de soja. Ao redor dele, até onde a vista alcançava, verde. Quilômetros e quilômetros de plantas uniformes, balançando suavemente com a brisa da manhã. O cheiro era vegetal, fresco, vivo. Ele se abaixou, pegou um punhado de terra entre os dedos, apertou, sentiu a textura, a umidade, soltou, deixando a terra escorrer entre os dedos como areia em ampulheta. Tá seca demais, ele murmurou para si mesmo. Não era conversa, era diagnóstico. Pegou o tablet que estava preso em um suporte no cinto, um aparelho robusto, com capa de borracha reforçada, claramente feito para ambientes hostis. Desbloqueou com o polegar sujo de terra. A tela mostrou um mapa em 3D da fazenda, cada talhão colorido de acordo com a umidade do solo, dados captados por sensores enterrados e satélites. Verde, amarelo, vermelho, muito vermelho no setor B7. Amadeu tocou a tela, ampliou, depois abriu outro aplicativo, verificou a previsão meteorológica detalhada. Nada de chuva pelos próximos 5 dias. Liga os pivôs do B7 e B8, ele disse em voz alta, e o sistema obedeceu. Comandado por voz. Automação completa. À distância, 3 quilômetros dali, estruturas metálicas gigantescas começaram a se mover lentamente, liberando água em arcos precisos sobre a plantação. Amadeu observou por um momento, depois guardou o tablet e caminhou de volta para a caminhonete. Era uma Ford F-250, ano 2015, branca, ou pelo menos tinha sido branca um dia. Agora era mais bege acinzentado, coberta de poeira vermelha que nenhuma lavagem conseguia remover completamente. A lataria tinha amassados pequenos. O para-choque traseiro estava torto, mas o motor era impecável. Ronronava suave, potente, bem cuidado. Amadeu dirigiu por uma estrada de terra atravessando sua propriedade. 20 minutos de caminhonete. Tudo dele. Quando a casa apareceu no horizonte, ele desacelerou. A construção era térrea, ampla, mas simples. Tijolo à vista. Telhado colonial vermelho. Varanda com rede de descanso. Nada de ostentação, nada de luxo desnecessário. Mas logo atrás da casa, o contraste era gritante. 5 colheitadeiras John Deere, cada uma do tamanho de uma casa, estacionadas em formação. Verdes, brilhantes, equipadas com GPS de precisão e computadores de bordo. Cada uma custava mais de 3 milhões de reais. Ao lado, 3 drones agrícolas em seus suportes de recarga, usados para mapeamento térmico, identificação de pragas, análise de crescimento. Mais além, os silos, estruturas cilíndricas gigantescas de metal prateado, capazes de armazenar milhares de toneladas de grãos. A fazenda de Amadeu era um paradoxo. Casa simples, tecnologia de ponta, roupas gastas, equipamentos de milhões. Amadeu estacionou a caminhonete, tirou o chapéu ao entrar em casa. O interior cheirava a café fresco e pão caseiro. A sala era modesta, sofá de couro velho mas confortável. Televisão de tamanho normal, nada de telão. Uma estante com livros técnicos sobre agricultura, alguns romances antigos e muitas fotos de família. Já voltou? A voz veio do quarto. Já, meu bem. Amadeu respondeu indo até lá. Helena estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. 60 anos, cabelos brancos presos em um coque frouxo, rosto delicado, pele pálida demais. Usava uma camisola floral e tinha um livro aberto no colo, mas não estava lendo. Apenas olhava pela janela. No criado mudo ao lado da cama, uma fileira de remédios. 7 frascos diferentes, todos com etiquetas médicas detalhadas. Amadeu sentou-se na beira da cama, pegou a mão dela, fina, frágil, as veias visíveis sob a pele translúcida. Dormiu bem? Ele perguntou.
Mais ou menos. Helena sorriu, mas havia cansaço ali. Acordei umas 3 vezes, mas tá melhor que semana passada. Amadeu assentiu, apertando suavemente a mão dela. A cirurgia cardíaca tinha sido 6 semanas atrás. Complexa, arriscada, em São Paulo com um dos melhores cirurgiões cardiovasculares do país. Cara, muito cara. Mas Amadeu não piscou ao assinar os cheques. Teria vendido tudo se fosse necessário. Helena estava viva. O resto era detalhe. Você tá saindo de novo? Ela perguntou olhando para a roupa dele. Vou ver a soja do setor C. Depois tenho reunião com o pessoal da cooperativa. Esqueceu? Helena disse com um sorriso travesso. Amadeu franziu a testa. De quê? Daqui a 10 dias. Ele processou. E então abriu um sorriso largo, genuíno. 40 anos. 40 anos. Helena confirmou, os olhos brilhando. Amadeu beijou a mão dela. 40 anos com a mulher mais teimosa de Mato Grosso. Teimosa? Helena fingiu indignação. Eu que casei com um moleque que achava que ia mudar o mundo plantando feijão. Mudei. Amadeu disse sem arrogância. Apenas fato. Só que foi com soja. Eles riram juntos. Aquela risada confortável de quem divide décadas. Helena ficou séria de novo, olhando pela janela. Amadeu, eu queria tanto. Ela começou, mas a voz falhou. Queria o quê, meu bem? Ver o mar de novo. Ela disse, baixinho. Antes que... Você sabe. Não fala assim. Amadeu disse, firme, mas gentil. Eu sei que a cirurgia deu certo. Helena continuou. Mas eu canso só de ir até a cozinha. Não consigo nem imaginar uma viagem longa. Amadeu ficou em silêncio pensando. Depois levantou, foi até o pequeno escritório anexo ao quarto. Voltou com um caderninho de capa dura preta, daqueles antigos com elástico lateral. Abriu em uma página em branco, pegou uma caneta. O que o Dr. Renato disse? Sobre viajar? Helena piscou, surpresa com a pergunta. Disse que eu posso, mas preciso de um carro muito confortável, suspensão boa, ar-condicionado, que pare fácil para eu poder descansar. E com aqueles sistemas de segurança, por causa dos meus reflexos que ainda não voltaram totalmente. Amadeu anotava cada palavra. Ele falou algum modelo específico? Falou. Deixa eu ver. Helena pegou o celular, procurou nas anotações. Aqui, SUV de grande porte, suspensão adaptativa, sistema de frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo, bancos com ajuste lombar elétrico. Amadeu continuou anotando. E qual modelo ele recomendou? Helena leu o nome. Um modelo de luxo, alemão, caríssimo. Amadeu não piscou, apenas anotou. Certo, ele disse, fechando o caderninho. Amadeu, isso é só um sonho. Helena começou. A gente não precisa... Você merece. Ele interrompeu, olhando diretamente nos olhos dela. Você passou 40 anos me aguentando, me ajudando, plantando ao meu lado quando a gente não tinha nem trator. Você merece ver o mar de novo, com conforto, com segurança. Helena tinha lágrimas nos olhos. Mas aqueles carros custam... Não importa quanto custa. Amadeu disse simples. Se eu consigo pagar, eu pago. E eu consigo. Ele beijou a testa dela. Só me dá uns dias. Depois do café da manhã, pão com queijo fresco que a vizinha trazia, café preto e forte, Amadeu foi para o escritório. Era um cômodo pequeno, com uma mesa de madeira maciça, cadeira giratória velha e 3 monitores de computador. As paredes contavam histórias. Uma foto de 1987. Amadeu jovem, magro, segurando um certificado. Produtor Revelação, Cooperativa Regional de Mato Grosso. Ao lado dele na foto, o governador da época e o presidente da Confederação da Agricultura. Outra foto, mais recente. Amadeu ao lado de uma máquina agrícola do tamanho de um ônibus, um braço ao redor de Helena, os dois sorrindo. E entre mapas da fazenda, gráficos de produtividade e calendários agrícolas, um certificado emoldurado. Maior produtor individual de soja, safra 2022-2023, 47 mil toneladas. Amadeu sentou-se, ligou os monitores, abriu o sistema de gestão da fazenda, depois o sistema da cooperativa, depois a plataforma de negociação de commodities da Bolsa de Chicago. Seus dedos, grossos e calejados, digitavam com uma velocidade surpreendente. O telefone tocou. Número internacional. Amadeu atendeu, colocando no viva-voz. Amadeu, it's Martin, from Rotterdam. A voz tinha sotaque holandês carregado. Martin, how are you? Amadeu respondeu em inglês fluente, sem esforço. Good, good. Listen, about the October shipment, we need to discuss the insurance terms. The freight cost went up 7% due to the canal situation. I'm aware. Faz, Amadeu disse, olhando para uma planilha no monitor. But that's not my problem, Martin. We agreed on CIF terms. Cost, insurance and freight. You absorb the increase or we renegotiate the price per ton. Silêncio do outro lado. Amadeu, you're killing me here.
No, Martin, I'm doing business. Amadeu sorriu. You want my soybeans or not? Because I have 3 other buyers in Europe interested. Mais silêncio. Depois suspiro. Fine, we absorb the freight increase. But you guarantee the November shipment too. Same terms. Deal. Amadeu confirmou. Desligaram. Amadeu fez algumas anotações, depois abriu a calculadora. Multiplicou toneladas por preços. O resultado fez seus olhos brilharem levemente. Essa venda sozinha, 23 milhões de reais. E era apenas uma das 6 que ele fecharia naquele mês. Ele se levantou, foi até um armário de madeira no canto do escritório. Abriu. Dentro, perfeitamente organizados, estavam documentos, contratos, pastas. E no chão do armário, uma mala de viagem antiga. Couro marrom gasto nas quinas, fechos metálicos meio oxidados. O tipo de mala que existia antes de inventarem rodinhas e compartimentos tecnológicos. Amadeu pegou a mala, colocou sobre a mesa. Abriu. Estava cheia de dinheiro. Maços de notas de R$ 100 organizados em fileiras perfeitas. Cada maço com tira de papel identificando 10 mil. Não era todo o dinheiro de Amadeu, nem perto disso. A maior parte estava em bancos, investimentos, títulos agrícolas. Mas essa mala era o que ele chamava de reserva tática, para emergências, para oportunidades, para momentos em que burocracia atrasaria o que precisava ser feito. Ele contou mentalmente 120 maços, R$ 1.200.000, em dinheiro vivo. Fechou a mala, trancou o armário. Pegou o caderninho preto, releu as anotações sobre o carro que Helena precisava. Depois pegou o celular, pesquisou concessionárias em São Paulo, especializadas em carros de luxo importados. Encontrou 3, todas na região da Avenida Europa e Faria Lima. Olhou para o relógio. 9h37. Se saísse agora, chegava em São Paulo às 16 horas. Tempo suficiente. Voltou ao quarto. Helena estava dormindo, a respiração suave. Ele deixou um bilhete na mesinha de cabeceira. Fui resolver umas coisas em Sampa. Volto amanhã de noite. Te amo. Pegou a mala de couro, o chapéu de palha, as chaves da caminhonete. Antes de sair, olhou para Helena uma última vez. 40 anos, 40 colheitas, 40 invernos e verões. Ela merecia ver o mar de novo, e Amadeu ia fazer isso acontecer, custasse o que custasse. A caminhonete comeu os 1.100 quilômetros de asfalto com determinação. Amadeu parou apenas 2 vezes. Gasolina e banheiro. Comeu um sanduíche frio que havia trazido de casa. Ouviu no rádio previsão do tempo, notícias do agro, análise de mercado de commodities. Às 15h43, entrou em São Paulo. O trânsito era infernal. Buzinas, motos cortando entre carros, pedestres apressados. Amadeu dirigia calmamente, sem estresse. Comparado a colher soja em época de chuva, aquilo era moleza. Às 16h20, estacionou a caminhonete empoeirada em frente a um prédio de vidro espelhado, letras cromadas enormes. Elite Motors, veículos premium. Ele desligou o motor, olhou para o próprio reflexo no retrovisor. Chapéu de palha amassado, camisa xadrez, 2 dias sem barbear. Parecia exatamente o que era, um fazendeiro do interior. Mas Amadeu sabia algo que aquelas pessoas ainda não sabiam. Aparência não compra nada, mas ele comprava o que quisesse. Pegou a mala de couro, abriu a porta da caminhonete e desceu. A porta de vidro da concessionária deslizou automaticamente. E Amadeu Guedes entrou, sem saber que nos próximos 30 minutos ia dar a maior lição de humildade que aquele lugar já tinha visto. O interior da Elite Motors era um templo dedicado ao automóvel. O piso era de mármore italiano, branco com veio cinza, tão polido que refletia as luzes do teto como superfície de lago. As paredes eram painéis de madeira escura, mogno legítimo, intercaladas com vidro fumê. No teto, lustres modernos de aço escovado e cristal projetavam luz branca, clínica, que fazia cada carro brilhar como joia em exposição. E os carros, 7 veículos ocupavam o showroom principal, cada um sobre uma plataforma giratória elevada, iluminada por baixo. Um sedã vermelho metálico, um conversível branco pérola, 3 SUVs de portes diferentes, todos em tons escuros, preto, cinza chumbo, azul noite. As etiquetas de preço eram discretas, pequenos displays digitais nas plataformas, 687 mil, 812 mil, 1.140 mil, números que não significavam nada para a maioria das pessoas, apenas números. O ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos 21 graus. O cheiro era uma mistura de couro novo, produtos de limpeza premium e um difusor automático de fragrância, algo entre madeira nobre e especiarias. Música ambiente tocava baixinho, jazz instrumental, suave, elegante. 3 vendedores circulavam pelo espaço.
todos vestidos de forma impecável, mas descontraída. O dress code era luxo casual, calças de alfaiataria, camisas sociais sem gravata, blazers bem cortados, sapatos de couro que provavelmente custavam mais que o salário mínimo. E então Amadeu entrou. O contraste foi imediato, violento, quase. Botinas empoeiradas deixaram marcas no mármore imaculado. O chapéu de palha estava amassado de tanto uso. A camisa xadrez tinha um pequeno rasgado na manga, que Helena havia remendado com linha de cor quase igual, mas não exatamente. A mala de couro velho parecia ter sobrevivido a 2 guerras mundiais. E o cheiro, terra, suor honesto, diesel, invadiu o ambiente climatizado como um intruso indesejado. Os 3 vendedores pararam o que estavam fazendo. Uma cliente de uns 50 anos, cabelos loiros platinados, óculos escuros Chanel na cabeça, olhou para Amadeu como se ele tivesse entrado no lugar errado. Literalmente virou-se para o vendedor que a atendia e sussurrou algo. O vendedor deu um sorriso constrangido. Próximo à recepção, uma moça de uns 28 anos digitava algo em um tablet. Jéssica. Ela usava um conjunto de blazer e calça cinza, salto médio, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo profissional, brincos discretos de prata. Ela viu Amadeu e hesitou. Sua expressão mostrou um conflito interno. Deveria atender? Deveria deixar para outro? Antes que decidisse, outro vendedor se adiantou. Kevin. 25 anos, talvez 26. Alto, magro, o tipo de corpo que vem de academia e dieta controlada. O cabelo era escuro, cortado rente nas laterais, mais longo no topo, penteado para trás com gel que dava um brilho discreto. Barba feita com precisão milimétrica, desenhada por barbeiro profissional. Sobrancelhas aparadas, pele de quem faz limpeza de pele mensal. Vestia calça de alfaiataria azul marinho, camisa social branca de tecido egípcio, dava para ver pela textura. Sem gravata, os 2 primeiros botões abertos, mostrando uma corrente de ouro fino. Blazer bege claro jogado nos ombros, mangas vazias no estilo europeu. No pulso, um relógio que captava a luz. Prata e azul. Marca suíça. 30, talvez 40 mil reais. Nos pés, sapatos de couro marrom sem meias, o look descolado que custava uma fortuna para parecer casual. E o sorriso, aquele sorriso treinado em cursos de vendas. 8 dentes superiores visíveis, inclinação de cabeça de 15 graus, mas não chegava aos olhos. Nos olhos havia outra coisa, avaliação, julgamento e um toque de diversão maliciosa. Kevin se aproximou de Amadeu com passos medidos, confiantes, cada movimento calculado para demonstrar propriedade do espaço. Boa tarde, ele disse a voz clara, projetada. Posso ajudar? Não foi, seja bem-vindo. Não foi, é um prazer recebê-lo. Foi, posso ajudar? A pergunta que também pode significar, você está perdido? Amadeu tirou o chapéu, segurando-o com as 2 mãos na frente do corpo, um gesto de educação rural de respeito. Boa tarde, moço, ele respondeu, o sotaque do interior forte, puxando os R's. Vim dar uma olhada nos carros. Kevin piscou. O sorriso permaneceu, mas algo mudou em sua postura. Claro, claro, ele disse abrindo os braços como um anfitrião generoso. O senhor está procurando algo específico ou quer só olhar? O só olhar foi enfatizado, sutilmente, mas foi. Tô procurando um carro para minha esposa, Amadeu explicou apontando para o SUV preto na plataforma central. Aquele ali parece bom. É bom mesmo para a estrada longa? Kevin seguiu o olhar de Amadeu e soltou uma risada curta, como se tivesse ouvido uma piada. Aquele. Ele caminhou até a plataforma, colocando-se entre Amadeu e o carro como guardião. Esse é o nosso top de linha. SUV Premium importado. Suspensão pneumática adaptativa. Motor V6 biturbo. Tração integral inteligente. Ele falava como quem recita especificações decoradas, mas havia condescendência em cada palavra. É excelente para a estrada, sim, Kevin continuou. Mas vou ser honesto com o senhor. Ele olhou para as botinas de Amadeu, depois para a mala velha, depois de volta para o rosto dele. Esse modelo tem um investimento considerável. É um veículo para um perfil de cliente muito específico. Investimento, não preço. Perfil de cliente específico, não pessoas ricas. A linguagem era cuidadosamente escolhida para não ser diretamente ofensiva, mas a mensagem era clara. Você não pode pagar isso. Amadeu não se moveu, apenas olhou para o carro, estudando-o. Quanto custa?
Kevin hesitou como se o próprio ato de revelar o preço fosse desperdiçar palavras. 847 mil, ele disse. Mas isso é sem os opcionais. Com os pacotes de segurança avançada e conforto que eu imagino que sua esposa iria querer, passa de 900 mil fácil. Ele deixou os números pairarem no ar esperando a reação, o susto, o recuo, então não é para mim. Mas Amadeu apenas assentiu. Entendo. Que ela tem esses sistemas de freio sozinho? Essas coisas que o médico falou? Kevin franziu a testa levemente. Sistema de freio sozinho? Ele repetiu com um sorriso divertido. O senhor quer dizer frenagem autônoma de emergência? Deve ser isso, Amadeu confirmou. E o banco que mexe para não doer as costas. Ajuste lombar elétrico com memória de posições. Kevin traduziu e havia algo no tom. Não era a maldade direta, era aquela condescendência de quem fala com criança. Já sim, tem tudo isso. E mais, esse carro tem tecnologia que... Bem, vou ser sincero, senhor. Ele se aproximou mais, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Esse carro tem tanta tecnologia que até pra gente que trabalha com isso todo dia é complexo de explicar. Não é como os carros mais tradicionais que o senhor deve estar acostumado. Amadeu olhou para Kevin, aqueles olhos calmos, serenos, que tinham visto 40 safras. Moço, eu só quero saber se é seguro e confortável para minha mulher. Ela está se recuperando de uma cirurgia. Algo passou pelo rosto de Kevin, talvez um lampejo de empatia, mas foi rápido, sufocado pelo treinamento e pelo preconceito. Entendo a preocupação, ele disse, profissional, mas vou ser franco com o senhor. Esse modelo aqui bateu levemente no capô. Não é para qualquer um, tanto pelo valor quanto pela complexidade. Ele gesticulou para o pátio externo visível através das paredes de vidro. Lá fora a gente tem modelos mais acessíveis, seminovos, alguns com poucos quilômetros. Ainda são ótimos carros, só que numa faixa de investimento diferente. Vá para o seu lugar. Foi isso que ele disse, sem dizer. Jéssica, que observava da recepção, mordeu o lábio inferior. Ela conhecia Kevin, sabia como ele operava, e estava desconfortável. Amadeu colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar, pensativo. Então o senhor não quer me mostrar esse carro aqui? Ele perguntou. A voz ainda calma, mas havia algo ali, uma firmeza. Kevin soltou uma risada, olhando ao redor como se buscasse testemunhas para o absurdo da situação. Não é que eu não quero, senhor. Ele explicou como professor paciente. É que para abrir o carro para fazer test drive, a gente precisa de aprovação de crédito, processo de financiamento, garantias, é protocolo da loja. E se eu não for financiar? Amadeu perguntou. Kevin piscou. Como assim? Se eu quiser pagar à vista? Houve um silêncio breve. Kevin processou a informação e então soltou outra risada, mais alta dessa vez. À vista? Ele repetiu incrédulo. Senhor, à vista seriam quase 900 mil reais, em dinheiro. Eu sei fazer conta, Amadeu disse simples. Kevin olhou para a mala velha que Amadeu carregava, depois para as roupas gastas, depois para a caminhonete empoeirada visível através do vidro, e o sorriso mudou. Ficou maior, mais aberto. Mas não era mais profissional. Era zombaria mal disfarçada. Olha, meu amigo, ele começou, e o meu amigo soou como insulto. Eu entendo que o senhor queira o melhor para sua esposa. É nobre, mas esse carro aqui, ele bateu no capô novamente, com mais força agora, quase territorial. Não é um trator, não é uma caminhonete de trabalho. Ele deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal de Amadeu. Isso aqui não é trator, tiozão. Isso aqui é tecnologia alemã de ponta. Suspensão pneumática adaptativa, não feixe de molas. Sistema de tração com distribuição de torque eletrônica, não tração 4x4 mecânica. Kevin estava se exibindo agora, falando alto o suficiente para que outros ouvissem. A cliente loira e seu vendedor olhavam, claramente entretidos. Isso aqui tem computador de bordo com inteligência artificial, Kevin continuou. Tem 47 sensores, 12 câmeras, conectividade 5G. O senhor entende o que isso significa? Amadeu não respondeu, apenas o olhava. Significa que é complexo. Kevin respondeu sua própria pergunta. Complexo de usar, complexo de manter, complexo de entender. Não é ligar a chave e sair dirigindo. Ele cruzou os braços, o relógio de 40 mil reais captando a luz. E com todo respeito, senhor. O com todo respeito que nunca significa respeito. Olhando para o senhor, vejo que veio de longe. Provavelmente do interior, provavelmente trabalha com terra.
gado, essas coisas. Ele gesticulou vagamente para as roupas de Amadeu. E tá ótimo, nada contra. Trabalho honesto, mas esse... Apontou para o SUV. Esse não é o carro para esse perfil, entende? Jéssica se aproximou. Finalmente. Kevin, ela começou, a voz baixa. Não, Jéssica, deixa eu explicar para o senhor. Kevin a interrompeu sem olhar para ela. É melhor ser honesto agora do que criar falsas expectativas, né? Ele voltou-se para Amadeu. O senhor quer um carro bom, confortável, seguro? Ótimo, eu posso ajudar. Mas tem que ser realista. Tem que estar dentro do seu, procurou a palavra, do seu alcance. Amadeu olhou para o SUV, depois para Kevin, depois para os outros carros no showroom. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Moço, o senhor já viu soja crescendo? Kevin piscou, confuso pela mudança de assunto. O quê? Soja, a planta. Já viu crescendo? Não, Kevin admitiu, sem entender aonde aquilo ia dar. Quando a gente planta, Amadeu continuou calmo, a semente fica embaixo da terra. Não vê ela, não sabe se vai dar certo, só sabe que tá lá. Ele fez uma pausa. Aí passa um tempo, brota uma mudinha pequenininha, fraquinha. Qualquer vento derruba, qualquer bicho come. E quem não entende olha aquilo e pensa, não vale nada. Kevin estava quieto agora, sem saber como responder. Mas quem entende, Amadeu disse, sabe que aquela mudinha pequenininha, se for bem cuidada, vira uma planta que dá grãos. E os grãos viram farelo, e o farelo vira ração, e a ração vira carne, e a carne alimenta milhões. Ele olhou diretamente para Kevin. Então eu aprendi a não julgar as coisas só pela casca, rapaz. Nem semente, nem gente. O silêncio que seguiu foi pesado. Kevin abriu a boca, fechou. Não tinha resposta pronta para aquilo. Amadeu olhou ao redor do showroom uma última vez. Seu olhar não era mais de cliente humilde. Era analítico, calculista, como quem avalia não apenas um carro, mas um investimento. E Kevin, ocupado demais em proteger seu território, não percebeu a mudança. Não percebeu que acabara de subestimar a pessoa errada, no momento errado. De uma forma que logo, muito logo, ia se arrepender. Kevin recuperou a compostura rapidamente. A metáfora da soja tinha-o desestabilizado por alguns segundos, mas ele era treinado demais para deixar um cliente, especialmente esse tipo de cliente, tomar o controle da conversa. Ele forçou um sorriso de volta ao rosto. Bonita história, senhor. Muito bonita, ele disse, o tom agora ligeiramente mais duro. Mas a gente aqui não vende soja. A gente vende carros, e para isso tem processo. Amadeu apenas o observava, calmo. Kevin continuou cruzando os braços sobre o peito. Olha, vou ser bem direto com o senhor porque eu respeito seu tempo e o meu. A palavra respeito soou oca. Para ver esse carro por dentro, a gente precisa agendar. Para fazer test drive, só com aprovação prévia de crédito. São políticas da casa, segurança, protocolo. Ele deu um passo lateral, bloqueando sutilmente o acesso de Amadeu ao SUV. Então, se o senhor puder me passar alguns dados... CPF, comprovante de renda, referências bancárias... Eu faço uma pré-análise e a gente vê se consegue viabilizar algo. A forma como disse viabilizar algo deixava claro que ele achava impossível. Amadeu tirou o chapéu novamente, passou a mão pelos cabelos grisalhos. Moço, eu não quero financiar, já disse. Quero pagar à vista. Kevin soltou um suspiro, olhando para o teto como quem pede paciência aos céus. Senhor, com todo respeito, lá vinha de novo. O senhor está falando de quase R$1 milhão, 900 mil. O senhor entende a dimensão desse valor? Entendo. Entende mesmo? Kevin insistiu, a voz subindo meio tom. Porque não é como comprar uma caminhonete. Não é juntar dinheiro de safra. Ele parou procurando as palavras certas. Mas a frustração venceu a diplomacia. É um valor que a maioria das pessoas não vê na vida inteira. Amadeu permaneceu em silêncio. Kevin aproveitou. Então, antes de a gente perder tempo, tempo do senhor e meu tempo que eu tenho outros clientes, preciso que o senhor seja realista. O senhor tem esse dinheiro? De verdade? A pergunta pairou no ar, acusatória. Jéssica, que estava a alguns metros de distância, fechou os olhos por um momento. Ela sabia onde isso ia dar, e não gostava. Amadeu olhou para Kevin com aqueles olhos tranquilos, cansados. E se eu disser que tenho? Kevin riu. Não foi uma risadinha discreta. Foi uma gargalhada curta, alta, desrespeitosa. Então eu vou precisar de comprovação, ele disse. Extrato bancário, declaração de imposto de renda. Algo que prove que o senhor tem capacidade financeira. Ele gesticulou para a mala velha de couro. Porque, desculpa, mas olhando para o senhor, deixou a frase no ar, o gesto dizendo o resto. Do outro lado do showroom, a cliente loira de óculos Chanel havia parado de fingir que olhava um catálogo.
Estava observando a cena abertamente agora, com um misto de curiosidade e desconforto. Seu vendedor, um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, também observava. Mas havia algo diferente em sua expressão. Preocupação. Amadeu deu um passo em direção ao SUV. Posso pelo menos ver por dentro? Ele perguntou. Só abrir a porta. Ver os bancos. Pro minha esposa. Ele estendeu a mão para a maçaneta cromada. Kevin se moveu rápido, colocando-se entre Amadeu e o carro, a mão se fechando sobre a maçaneta antes que Amadeu pudesse tocá-la. Opa, opa, opa! Ele disse, alto, quase um grito. Cuidado aí! Amadeu recuou, surpreso pela reação abrupta. Kevin apontou para as mãos de Amadeu, calejadas com aquela coloração permanente de quem trabalha com terra. O senhor não vai querer sujar o couro italiano com... Ele olhou para as mãos com nojo mal disfarçado. Com graxa, né? Óleo de trator? Essas coisas? Minhas mãos tão limpas, Amadeu disse mostrando as palmas. E estavam. Ele havia lavado antes de sair de casa. Limpas. Kevin repetiu fazendo aspas no ar com os dedos. Senhor, esse banco custa 40 mil reais. 40 mil. Só o banco. É couro napa importado, tratado artesanalmente. Uma mancha, uma marca, qualquer coisa, e o valor do carro despenca. Ele cruzou os braços novamente, posicionando-se como guardião. Então não, o senhor não pode só abrir a porta, não sem antes passar pelo processo que eu já expliquei. A humilhação era pública agora, deliberada. Outros 2 funcionários haviam parado o que faziam e observavam. Uma recepcionista jovem, de uniforme elegante, trocou olhares com Jéssica. Ambas estavam claramente desconfortáveis. Um cliente que entrava naquele momento, homem de terno, pasta executiva, relógio caro, parou ao perceber a tensão. Ficou perto da entrada, observando. Kevin se virou parcialmente para Jéssica, mas falou alto o suficiente para Amadeu ouvir. Jess, liga lá para o Sérgio. Acho que vamos precisar que ele explique as políticas da casa para o senhor aqui. Depois, mais baixo, mas ainda audível, acrescentou. Veio do interior achando que troca um saco de milho num carro de 800 mil. Houve uma risada abafada. Veio do vendedor da cliente loira. Jéssica não se moveu. Ela olhou para Kevin com uma expressão que misturava reprovação e embaraço. Kevin, eu acho que... Jéssica. Kevin a cortou autoritário. Liga para o Sérgio, agora. Ela hesitou mais um segundo. Depois pegou o telefone interno, discando com relutância. Amadeu permanecia imóvel, segurando o chapéu, a mala de couro ao lado dos pés. Seu rosto não mostrava raiva, não mostrava vergonha. Mostrava algo mais perigoso, avaliação. Ele olhava para Kevin como quem estuda um problema, um obstáculo, algo a ser contornado ou removido. Kevin interpretou mal o silêncio. Achou que era submissão. Olha, senhor. Ele começou agora tentando soar conciliador, como quem encerra uma discussão desconfortável. Não leva pro pessoal, tá? Não é nada contra o senhor. É só que a gente tem um padrão aqui, um perfil de cliente. Ele gesticulou para o showroom todo. Esse lugar não é para todo mundo e tá tudo bem, não precisa ser. Forçou um sorriso. Se o senhor quiser, eu pessoalmente ligo para uma concessionária parceira nossa. Eles trabalham com modelos mais populares, mais acessíveis. Ainda são ótimos carros, só que num preço que faz mais sentido pro seu contexto. Seu contexto, mas pobre. A mensagem não poderia ser mais clara. Amadeu respirou fundo. Olhou para o SUV preto. Depois para os outros carros no showroom. Quando falou, sua voz estava baixa, mas havia aço ali. Moço, eu só quero comprar um carro para minha mulher. Ela passou por uma cirurgia no coração, quase morreu. E o sonho dela é ver o mar de novo, viajar, conhecer os lugares que a doença não deixou ela conhecer. Ele olhou diretamente para Kevin. Esse carro que o médico recomendou. Falou que é seguro, confortável. Então é esse que eu vim comprar. Houve um momento de silêncio. A cliente loira havia parado de sorrir. Algo na voz de Amadeu, a emoção contida, a sinceridade bruta, a havia tocado. Jéssica tinha os olhos marejados. Mesmo o vendedor de terno que havia rido antes parecia desconfortável agora. Mas Kevin apenas suspirou impaciente. Senhor, eu entendo. História triste, de verdade. Não havia empatia real na voz. Era automático, protocolar. Mas eu não posso vender um carro baseado em história. Preciso de garantias, de capacidade de pagamento comprovada. Ele olhou para o relógio caro no pulso. E, sinceramente, eu já expliquei isso 3 vezes. Então, ou o senhor me traz os documentos que eu pedi, ou... Fez uma pausa. Ou a gente encerra a conversa aqui. Nesse momento, as portas do elevador no fundo do showroom se abriram. Um homem de uns 45 anos saiu. Sérgio, o gerente. Ele era diferente dos vendedores. Mais velho, mais sóbrio. Usava terno completo, cinza chumbo, corte impecável.
gravata azul marinho, cabelos grisalhos penteados para trás, postura ereta, militar quase. Vinha caminhando com passos rápidos, claramente chamado por Jéssica. Kevin se virou, aliviado. Sérgio, ainda bem. Ele gesticulou para Amadeu como quem apresenta um problema. O senhor aqui está insistindo em ver os carros sem passar pelo processo de qualificação. Já expliquei as políticas, mas ele não está entendendo. Sérgio olhou para Amadeu, depois para Kevin, depois para os outros funcionários e clientes observando. Ele percebeu imediatamente que a situação estava errada, tensa demais, pública demais. Boa tarde, senhor, Sérgio disse, estendendo a mão para Amadeu. Sérgio Almeida, gerente da loja. Amadeu apertou a mão dele, firme, calejada. Sérgio notou. E algo passou em seus olhos. O senhor poderia me acompanhar até meu escritório? Sérgio sugeriu. Podemos conversar com mais calma lá. Era uma tentativa de tirar a situação do palco público, de desarmar a bomba antes que explodisse mais. Mas Kevin, interpretando mal, achou que o gerente estava do seu lado. Acho melhor mesmo, Kevin disse satisfeito. Lá o senhor pode explicar para ele as políticas de financiamento, pré-aprovação, essas coisas. Sérgio olhou para Kevin com uma expressão que o jovem vendedor não soube interpretar. Mas antes que pudessem se mover, Amadeu falou. Não precisa de escritório, ele disse. Eu vou falar aqui mesmo. Ele deu um passo para trás, afastando-se do SUV, e pela primeira vez olhou para todo o showroom. Não mais apenas um carro, todos os carros. Seus olhos percorreram as plataformas, os modelos, as etiquetas de preço, e havia algo na forma como olhava. Não era admiração, era cálculo. Kevin franziu a testa. Senhor, o que o senhor está fazendo? Amadeu não respondeu imediatamente. Continuou olhando, contando, avaliando. Depois, calmamente, virou-se para Sérgio. Quantos carros vocês têm nesse showroom? Sérgio piscou, confuso pela pergunta. 7, ele respondeu. Por quê? E no pátio externo? Amadeu perguntou, apontando para as portas de vidro que davam para uma área coberta, onde outros veículos estavam estacionados. Mais 12, Sérgio disse, ainda sem entender. Amadeu assentiu, pensativo. E quantos desses 19 estão parados há mais de 3 meses? O silêncio que seguiu foi diferente. Sérgio ficou imóvel. Kevin piscou, sem entender a relevância. Como o senhor sabe disso? Sérgio perguntou lentamente. Amadeu apontou para 3 SUVs no showroom, incluindo o preto que queria para Helena. Esses 3, modelo de 2 anos atrás. Cor escura que não está mais na moda. Tração integral que não é prioridade em São Paulo. Ele falou como quem recita dados óbvios. Estão aqui há meses. Eu apostaria 90 dias, pelo menos. Sérgio não respondeu, mas sua expressão confirmou. E no pátio? Amadeu continuou, virando-se para a área externa visível através do vidro. Tem mais 2 do mesmo modelo. Mesma situação. Ele olhou para Sérgio. 5 carros parados, inventário encalhado. Final de trimestre fiscal chegando. Sua voz era calma, mas havia conhecimento ali, profundo. O custo de oportunidade de manter esse estoque deve estar em uns 2% ao mês, talvez mais dependendo da taxa que vocês conseguiram com o banco. Ele fez uma pausa. Vocês estão perdendo dinheiro e precisam bater meta. Kevin estava boquiaberto. Sérgio estava pálido. Como um fazendeiro do interior com roupas gastas e chapéu de palha sabia de análise de estoque, custo de capital e ciclo fiscal? Amadeu deu um pequeno sorriso. Não era de satisfação. Era triste, quase. Moço, ele disse, olhando para Kevin. Eu não sou vendedor de carro, mas eu gerencio. Gerencio terra, gerencio colheita, gerencio estoque de grãos. Ele gesticulou para os carros. E sei quando um produto está encalhado. Sei quando alguém está desesperado para vender. E sei, olhou diretamente para Kevin, quando alguém está deixando o orgulho atrapalhar negócio. Kevin abriu a boca, mas nada saiu. Sérgio, por outro lado, havia mudado completamente de postura. Ele olhou para Amadeu não mais como um problema, mas como alguém que talvez, apenas talvez, soubesse exatamente o que estava fazendo. Senhor, Sérgio começou. O senhor trabalha com o que, exatamente? Amadeu colocou o chapéu de volta na cabeça. Agricultura. Que tipo? Soja. Amadeu respondeu simples. Sérgio pegou o celular, a mente trabalhando rápido. Kevin, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou retomar. Sérgio, olha, eu já expliquei tudo para ele. Ele não tem como comprovar. Kevin, cala a boca.
Sérgio disse sem tirar os olhos de Amadeu. Kevin congelou. Sérgio digitava algo no celular. Depois olhou para Amadeu. O senhor é de onde? Mato Grosso. Região? Primavera do Leste. Sérgio digitou mais, e então parou. Seus olhos arregalaram levemente. Ele olhou para Amadeu, depois para o celular, depois para Amadeu novamente. Qual o tamanho da sua operação, senhor? Amadeu hesitou. Não gostava de falar disso, mas percebeu que era necessário. 14.000 hectares, ele disse. Cultiváveis. O número pairou no ar como bomba. Kevin não entendia muito de agricultura, mas Sérgio entendia. 14.000 hectares não era uma fazenda, era um império. E a expressão no rosto de Sérgio deixava claro. Ele tinha acabado de perceber que não estavam lidando com um fazendeiro qualquer. Estavam lidando com alguém que provavelmente poderia comprar a concessionária inteira, se quisesse. 14.000 hectares. O número ainda ecoava no ar quando Sérgio olhou para Kevin com uma expressão que o jovem vendedor nunca tinha visto antes. Não era raiva, era algo pior. Era o olhar de um gerente percebendo que seu funcionário acabara de cometer um erro catastrófico. Kevin, porém, ainda não entendia a dimensão. 14.000, ele repetiu confuso. Isso é muito? Sérgio fechou os olhos por um segundo, respirando fundo para manter a compostura profissional. Kevin, 14.000 hectares é aproximadamente o tamanho de 15.000 campos de futebol. Ele explicou, a voz controlada mas tensa. É uma operação de escala industrial, não é uma fazendinha. Ele olhou para Amadeu com uma nova expressão. Não era mais avaliativa, era respeitosa e preocupada. Senhor, me desculpe a pergunta direta, mas o senhor é produtor independente ou cooperado? Tenho minha produção independente, Amadeu respondeu. Mas também sou cooperado. Sou conselheiro da cooperativa regional. Sérgio digitou algo mais no celular. Seus dedos se moviam rápido, procurando informações. Kevin ainda tentava processar. Olhou para Jéssica, buscando alguma explicação, mas ela apenas balançou a cabeça levemente, como quem diz, você se ferrou. Amadeu, percebendo a mudança de atmosfera, aproveitou o momento. Ele caminhou calmamente pelo showroom, afastando-se do SUV preto, e parou em frente a outro veículo, um sedã. Elegante, aerodinâmico, de cor prata metálica. Estava em uma plataforma menor, meio escondido entre os SUVs maiores. Amadeu apontou para ele. Esse daí é elétrico, né? Sérgio ergueu os olhos do celular seguindo o olhar de Amadeu. É sim. Sedã elétrico premium. Autonomia de 520 quilômetros. Recarga rápida. Por quê? Amadeu se aproximou do carro, estudando-o. Não tocou. Tinha aprendido que aquilo incomodava Kevin, mas observou atentamente. Bateria de íon lítio. Ele disse, mais para si mesmo que para os outros. Com cátodo de níquel manganês cobalto, se não me engano. NMC, chamam. Sérgio piscou, surpreso. O senhor sabe de baterias? Uso parecidas, Amadeu respondeu apontando para o carro. Nos pivôs de irrigação, sistema de backup de energia. Quando falta luz da rede, as baterias mantêm os pivôs funcionando por algumas horas. Tempo suficiente para a gente ligar os geradores. Ele circulou o carro observando. Essas baterias NMC são boas. Densidade de energia alta. Carregam rápido, mas tem um problema. Kevin, que havia ficado calado até então, não resistiu. Problema? Ele soltou uma risada nervosa. Senhor, esse é um veículo de tecnologia alemã de ponta, testado por milhares de horas. Se tivesse problema, não estaria no mercado. Amadeu olhou para ele. Não falei que tem defeito. Falei que tem um problema. Tudo tem problema. Nada é perfeito. Ele apontou para a ficha técnica exibida em um display ao lado do carro. Vocês dão garantia de 8 anos para a bateria, tá aqui escrito. Mas a degradação real começa bem antes, em 5 anos talvez, dependendo do uso e principalmente do clima. Sérgio se aproximou agora genuinamente curioso. Degradação de bateria é normal, ele disse. Todos os fabricantes informam isso. Faz parte da tecnologia. Faz. Amadeu concordou. Mas o que não informam é que o calor acelera muito, e o Brasil é quente. Ele tocou levemente no capô do carro, só a ponta dos dedos, como se pedisse permissão silenciosa. A bateria de íon lítio trabalha melhor entre 15 e 25 graus Celsius. Acima disso, a degradação acelera. E aqui no Brasil, especialmente no centro-oeste, a gente tem temperaturas de 35, 40 graus fácil. No verão,
Dentro de um carro fechado no sol, pode passar de 60. Jéssica, que ouvia de perto, pegou discretamente seu celular e começou a pesquisar. Amadeu continuou. Na fazenda, a gente usa baterias parecidas. Mesmo sistema, íon lítio NMC. E no começo, perdíamos 30% da capacidade em 3 anos. 3, muito menos que o esperado. E o que vocês fizeram? Sérgio perguntou, completamente absorto agora. Desenvolvemos um sistema de arrefecimento ativo. Amadeu explicou com a naturalidade de quem fala de algo cotidiano. Circulação forçada de ar. Sensores de temperatura. Quando a bateria passa de 28 graus, o sistema liga ventiladores. Quando passa de 35, aciona um mini compressor de refrigeração. Ele fez uma pausa. Com isso, a vida útil voltou ao esperado. 8, 9 anos, sem perda significativa. Kevin abriu a boca para dizer algo, mas Jéssica o interrompeu. Ele tá certo, ela disse olhando para o celular. Eu achei um artigo científico aqui, da Universidade de Stanford, sobre degradação de baterias NMC em climas quentes. Ela leu em voz alta. Temperaturas ambientes acima de 30 graus podem reduzir a vida útil da bateria em até 40%, comparado a ambientes controlados. Silêncio. Kevin olhou para Jéssica como se ela tivesse acabado de traí-lo. Sérgio olhou para Amadeu com uma expressão completamente diferente agora. Não era mais cortesia profissional, era respeito genuíno. O senhor é engenheiro? Sérgio perguntou. Não. Amadeu balançou a cabeça. Sou agrônomo, mas quando a gente trabalha em escala, precisa entender de tudo um pouco. Mecânica, elétrica, hidráulica, química do solo, logística, ele deu de ombros, e bateria, porque sem energia nada funciona. Kevin tentou retomar o controle da situação, sentindo-o escorregar por entre os dedos. Tá, o senhor entende de bateria de trator, ele disse, a voz saindo mais aguda que pretendia. Bateria de celular agrícola, legal. Mas isso não significa que entende de carros. Amadeu virou-se para ele calmo. Não, moço, não entendo de carros, ele admitiu. Nunca disse que entendia. Kevin soltou um suspiro de alívio prematuro. Mas entendo de máquinas. Amadeu continuou. E entendo de investimento. E entendo de custo-benefício. Ele apontou para o sedã elétrico. Esse carro aqui, lindo, tecnológico, ecológico, vai ter problema de bateria em 5, 6 anos se rodar muito no calor brasileiro. E trocar a bateria vai custar quanto? Uns 100 mil? 150 mil? Sérgio engoliu seco. Não respondeu, mas a expressão confirmou que a estimativa estava correta. Então, quando eu venho comprar um carro, Amadeu continuou, não olho só o preço, olho o custo total, manutenção, depreciação, durabilidade. Ele se virou para o SUV preto que queria para Helena. Por isso prefiro esse ali, motor a combustão com sistema híbrido leve, menos tecnologia complicada, mais durabilidade. E se quebrar, tem peça, tem mecânico que sabe consertar. Era uma análise técnica, precisa, fundamentada e completamente fora do padrão de um fazendeiro ignorante. Kevin estava suando agora. Pequenas gotas apareciam em sua testa, logo acima das sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Ah, senhor, o senhor aprendeu isso onde? Ele perguntou, a voz falhando. Na vida, Amadeu respondeu. 40 anos plantando, comprando máquinas, errando, acertando, perdendo dinheiro em investimento ruim, ganhando em investimento bom. Ele olhou para Kevin com aqueles olhos serenos. Aprendi que o que brilha nem sempre é ouro e que o que está sujo nem sempre é lixo. A frase caiu como martelo. Kevin abriu a boca, mas Sérgio o interrompeu antes que pudesse dizer algo. Kevin, vai lá na minha sala e pega o catálogo completo dos SUVs. O técnico, não o comercial. Mas Sérgio, agora, Kevin, não foi pedido, foi ordem. Kevin hesitou, olhou para Amadeu, depois para Sérgio. Percebeu que não tinha escolha. Saiu, caminhando rápido demais para manter dignidade, lento demais para parecer que estava fugindo. Quando ficaram sozinhos, Amadeu, Sérgio e Jéssica, a atmosfera mudou completamente. Sérgio guardou o celular e estendeu a mão novamente para Amadeu, dessa vez com genuíno respeito. Senhor, me desculpe pelo tratamento. Sinceramente. Amadeu apertou a mão dele. O moço é novo, tá aprendendo. Não é desculpa. Sérgio disse firme. Kevin foi desrespeitoso. E eu, como gerente, sou responsável. Ele fez uma pausa. Posso fazer algumas perguntas? Diretas? Pode. O senhor realmente quer comprar o SUV? Ou veio só olhar? Amadeu olhou para o carro preto. Quero comprar. É para minha esposa. Ela precisa dele. E o senhor tem como pagar à vista? Sérgio perguntou sem rodeios. Perdão pela franqueza, mas preciso saber. Amadeu olhou para a mala de couro velho a seus pés. Tenho. Na mala? Sérgio perguntou incrédulo. Parte. Amadeu confirmou. Se não for suficiente, transfiro o resto.
Tenho conta no Banco do Brasil, no Itaú e no Santander. Sérgio processou a informação. Senhor, com todo respeito, por que o senhor anda com dinheiro vivo? Não é perigoso? Amadeu deu um pequeno sorriso. Moço, na minha região, banco mais próximo fica a 40 quilômetros. Nem sempre dá para esperar transferência cair. Às vezes precisa pagar peça de trator na hora, pagar prestador de serviço, comprar insumo com desconto à vista. Ele deu de ombros. Então eu mantenho uma reserva para emergências, para oportunidades. E quanto o senhor traz aí? Jéssica perguntou, a curiosidade vencendo a discrição. Amadeu olhou para ela, depois para Sérgio. 1.200.000. O número caiu como bomba. Jéssica cobriu a boca com a mão. Sérgio ficou pálido. 1 milhão, ele repetiu, processando. O senhor está andando por São Paulo com R$1 milhão na mala? Tô. Amadeu confirmou como quem diz que está carregando sanduíche. Senhor, isso é... Sérgio procurou palavras. Extremamente perigoso. Pode ser, Amadeu admitiu. Mas já fiz isso outras vezes. Nunca tive problema. E prefiro ter o dinheiro comigo do que esperar banco liberar transferência grande. Burocracia demora. Ele olhou para o SUV. E eu prometi para minha mulher que voltava com o carro. Sérgio trocou olhares com Jéssica. Ambos estavam processando a reviravolta completa da situação. 15 minutos atrás, achavam que estavam lidando com um fazendeiro pobre, perdido, que não tinha dinheiro nem para a entrada. Agora descobriam que ele tinha mais dinheiro em espécie na mala do que a maioria dos clientes premium tinha na conta. Senhor, Sérgio começou escolhendo as palavras com cuidado. O senhor disse que analisa investimento, custo-benefício. Então deixa eu fazer uma proposta. Amadeu assentiu, ouvindo. O senhor está certo sobre os carros parados, Sérgio admitiu. A gente tem 5 unidades desse modelo há mais de 90 dias. Tá virando problema? Custo de estoque, pressão da matriz, meta trimestral. Ele olhou para Amadeu diretamente. Se o senhor me ajudar a limpar esse estoque, eu te ajudo com condições especiais. Amadeu inclinou a cabeça interessado. Que tipo de condições? Mas antes que Sérgio pudesse responder, Kevin voltou. Trazia uma pasta grossa, cheia de documentos técnicos, e vinha acompanhado. Atrás dele, um homem de uns 60 anos. Terno impecável, gravata de seda, cabelos brancos perfeitamente penteados. O rosto era autoritário, o andar confiante. E Kevin tinha uma expressão estranha, misto de alívio e ansiedade, como alguém que foi buscar reforços. Sérgio viu o homem e ficou tenso. Dr. Bastos, ele disse, surpreso. Não sabia que o senhor estava no prédio. Dr. Bastos, o dono da rede de concessionárias. E ele vinha direto em direção a Amadeu, com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Doutor. Bastos atravessou o showroom com passos firmes, decididos. Ele tinha aquela presença que vem de décadas no topo da hierarquia. Não precisava falar para comandar a atenção. Apenas entrava e todos olhavam. 63 anos. Cabelos brancos perfeitamente penteados para trás. Óculos de armação dourada discreta. O terno era cinza grafite, corte italiano, provavelmente feito sob medida. A gravata, azul marinho com listras diagonais prateadas, tinha um nó perfeito. No pulso, um relógio que fazia o de Kevin parecer brinquedo de criança. Patek Philippe, algo entre 200 e 300 mil reais. Kevin caminhava meio passo atrás dele, como escudeiro. Quando chegaram até onde Amadeu, Sérgio e Jéssica estavam, Dr. Bastos parou. Olhou para Amadeu de cima a baixo. A avaliação foi rápida, profissional, mas havia algo ali. Não era desprezo como o de Kevin, era curiosidade calculista. Boa tarde, Dr. Bastos disse, a voz grave, autoritária. Não estendeu a mão. Roberto Bastos, proprietário desta rede. Amadeu segurou o chapéu com as 2 mãos educadamente. Amadeu Guedes, prazer. Kevin me informou que estamos tendo uma situação. Dr. Bastos disse, olhando brevemente para Sérgio. Um mal-entendido quanto às nossas políticas de atendimento. A forma como disse mal-entendido deixava claro que ele não achava que era mal-entendido nenhum. Achava que Amadeu estava causando problemas. Sérgio deu um passo à frente, tentando intervir. Dr. Bastos, eu estava justamente conversando com o senhor Amadeu sobre... Depois, Sérgio. Dr. Bastos o cortou, sem olhar para ele. Seus olhos permaneciam fixos em Amadeu. Deixa eu entender a situação primeiro. Ele cruzou os braços. Kevin me disse que o senhor está insistindo em ver nossos veículos premium sem passar pelo processo de qualificação padrão. Isso procede? Amadeu respirou fundo. Eu disse que quero comprar um carro, à vista,
Mas o moço ali, apontou para Kevin, não quis nem deixar eu ver por dentro. Dr. Bastos assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. Senhor Amadeu, nossos veículos são de alto valor, extremamente alto, ele disse, didático. E infelizmente vivemos em um mundo onde nem todos que entram aqui têm intenção genuína de compra. Alguns vêm só para tirar fotos, outros para perder tempo. Ele abriu os braços, gesticulando para o showroom. Então criamos protocolos para proteger nosso patrimônio e o tempo de nossa equipe. E esses protocolos incluem pré-qualificação. Nada pessoal, é padrão. Amadeu ouvia, calado. Kevin me disse que ofereceu alternativas. Dr. Bastos continuou. Modelos seminovos. Outras concessionárias parceiras. Mas o senhor insistiu neste modelo específico. Ele apontou para o SUV preto. Um veículo de quase R$1 milhão. Fez uma pausa para deixar o número pesar. Então eu pergunto francamente, o senhor tem capacidade financeira para essa compra? Porque se não tiver, estamos todos perdendo tempo. Era uma confrontação direta, sem rodeios, sem educação falsa. Kevin observava com um misto de ansiedade e esperança. Esperança de que o patrão colocasse o velho em seu lugar e validasse sua conduta. Jéssica olhava para o chão, desconfortável. Sérgio estava tenso, as mãos fechadas ao lado do corpo. E Amadeu? Amadeu olhou para Dr. Bastos com aquela calma que vinha de quem já enfrentou pragas, secas, crises econômicas e sobreviveu a todas. Doutor Roberto, ele disse respeitoso, mas firme. Eu entendo protocolos. Tenho protocolos na minha fazenda também. Para entrar em certas áreas precisa roupa específica. Para mexer em certos equipamentos precisa treinamento. Ele fez uma pausa. Mas protocolo que julga a pessoa pela roupa que veste ou pelo jeito que fala, esse protocolo está errado. Dr. Bastos arqueou uma sobrancelha. O senhor está me dando lição de gestão? Não, senhor. Amadeu balançou a cabeça. Tô dizendo que o senhor está perdendo dinheiro. Houve um silêncio chocado. Kevin arregalou os olhos. Ninguém falava assim com Dr. Bastos, mas o dono da concessionária não explodiu. Ele inclinou a cabeça intrigado. Perdendo dinheiro como? Amadeu apontou para o SUV preto, depois para os outros 2 SUVs do mesmo modelo no showroom. Esses 3 carros aqui, tão parados há quanto tempo? Doutor. Bastos olhou para Sérgio, que respondeu hesitante. 96 dias, em média. Quase 100 dias. Amadeu confirmou. E no pátio externo tem mais 2. Mesma situação? Sérgio assentiu. 5 carros. Amadeu continuou. Modelo de 2 anos atrás. Cores que não vendem bem em cidade grande. Preto, cinza chumbo, azul noite. Tração integral que aqui em São Paulo não é prioridade. Ele olhou diretamente para Dr. Bastos. Quanto o senhor está pagando de juros para o banco que financiou esse estoque? Dr. Bastos não respondeu imediatamente. Seus olhos estreitaram. Quanto o senhor acha que eu pago? Não sei o contrato específico, Amadeu admitiu. Mas estoque de veículo geralmente é financiado entre 1,5% e 2,5% ao mês, dependendo do porte da operação e do relacionamento com o banco. Ele fez uma pausa. Vamos supor que o senhor conseguiu 2%. 5 carros de 850 mil cada, em média. 4.250.000 em estoque parado. 2% ao mês dá 85 mil de juros, por mês. Só desses 5 carros. Kevin olhava de Amadeu para Dr. Bastos, boquiaberto. Dr. Bastos permaneceu impassível, mas algo mudou em sua postura. Ele não estava mais olhando para Amadeu como um problema. Estava olhando para ele como um enigma. O senhor trabalha com finanças? Dr. Bastos perguntou. Trabalho com agricultura, Amadeu respondeu. Mas agricultura em escala é finança, é logística, é gestão de capital de giro. Ele gesticulou para os carros. Eu gerencio estoque de grãos, safra de soja. Tenho que decidir quando vender, quando estocar, quando financiar, quando pagar à vista. Se eu erro nessas decisões, eu quebro. E o senhor já quebrou? Dr. Bastos perguntou, genuinamente curioso agora. Quase, Amadeu admitiu. Em 2008, crise financeira global, preço da soja despencou. Eu estava com estoque financiado, esperando preço melhor. Perdi quase tudo. Ele fez uma pausa, memórias pesadas passando por seus olhos. Aprendi a lição. Nunca mais segurei estoque além do necessário. Nunca mais apostei tudo em uma decisão. E nunca mais subestimei o custo de capital parado. Dr. Bastos descruzou os braços. Sua postura estava menos defensiva agora. Senhor Amadeu, quanto o senhor produz? Anualmente, última safra, 47 mil toneladas. Amadeu respondeu. De soja. O número pairou no ar. Dr. Bastos processou. Pegou o celular discretamente, abriu a calculadora, digitou.
Olhou para o resultado. Depois olhou para Amadeu com uma expressão completamente diferente. 47 mil toneladas. Ele repetiu, lentamente. A preço médio de, digamos, 150 a saca de 60 quilos. Ele fez os cálculos mentalmente, conferindo no celular. Isso dá uma receita bruta de aproximadamente 117 milhões de reais. Amadeu não confirmou nem negou. Apenas esperou. Dr. Bastos guardou o celular. O senhor é um dos maiores produtores individuais do país. Sou um produtor. Amadeu corrigiu, modesto. Tem gente bem maior que eu, mas não muitos. Dr. Bastos insistiu. Ele virou-se para Kevin, a voz saindo gelada. Kevin, sai. Senhor, sai. Dr. Bastos repetiu sem gritar, mas com uma autoridade que não aceitava questionamento. Vai para o RH. Espera lá. Kevin empalideceu. Dr. Bastos, agora. Kevin olhou para Amadeu, depois para Sérgio, depois para Dr. Bastos. Percebeu que não tinha saída. Saiu caminhando com passos rígidos, o rosto vermelho de vergonha e pânico. Quando ele sumiu, Dr. Bastos voltou-se para Amadeu. Senhor Amadeu, aceite minhas mais sinceras desculpas. Ele estendeu a mão finalmente. O tratamento que o senhor recebeu foi inaceitável. Amadeu apertou a mão dele. O moço é jovem, ainda está aprendendo. Não é desculpa. Dr. Bastos disse, firme. Vai haver consequências. Ele fez um gesto para Sérgio. Sérgio, abre o SUV preto e traz água, café, o que o senhor Amadeu quiser. Sérgio saiu rapidamente. Dr. Bastos gesticulou para uma das áreas de atendimento VIP, pequenas salas de vidro com sofás de couro e mesas de centro. O senhor pode me conceder alguns minutos? Ele perguntou. Gostaria de conversar. De verdade. Amadeu hesitou. Olhou para o relógio. Tenho que voltar para casa. Minha esposa está sozinha. Entendo perfeitamente. Dr. Bastos disse. Só alguns minutos, prometo. Amadeu assentiu. Foram para a sala VIP. Sentaram-se. Dr. Bastos em uma poltrona, Amadeu no sofá, a mala de couro aos seus pés. Jéssica trouxe água e café. Depois se retirou discretamente. Dr. Bastos serviu água para Amadeu, depois para si mesmo. Posso fazer perguntas pessoais? Ele disse. Pode. O senhor disse que sua esposa está sozinha. Ela está bem? Amadeu ficou em silêncio por um momento. Ela está se recuperando. Cirurgia no coração. Foi há 6 semanas. Dr. Bastos assentiu sério. E o carro é para ela? É, Amadeu confirmou. O médico disse que ela pode viajar, desde que com conforto, segurança. Por isso esse modelo específico. Tem os sistemas de assistência, freio automático, essas coisas. O sonho dela é viajar, é ver o mar de novo, Amadeu disse, a voz ficando mais baixa. A gente é do interior, Mato Grosso, longe de tudo, e com a doença, ela ficou anos sem poder sair de casa. Quase morreu. Ele olhou pela parede de vidro, para o SUV preto lá fora. Então eu prometi que quando ela melhorasse a gente ia viajar, ver o mar, conhecer lugares, fazer tudo o que a doença não deixou. Dr. Bastos ficou em silêncio, processando. E o senhor veio a São Paulo comprar o carro pessoalmente? Vim, Amadeu confirmou. Podia ter mandado um funcionário, podia ter pedido entrega na fazenda, mas eu quis escolher, quis ver, quis ter certeza que era o certo para ela. Dr. Bastos respirou fundo. Senhor Amadeu, quantos anos o senhor tem de casado? 40. Semana que vem faz 40. E o carro é presente de aniversário. Amadeu assentiu. Dr. Bastos ficou olhando para o próprio copo de água por um longo momento. Quando falou, sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Minha esposa morreu há 3 anos, ele disse. Câncer. Descobrimos tarde demais. Ele olhou para Amadeu. E eu me arrependo todos os dias de não ter dado a ela tudo o que ela merecia. Viagens que adiei, presentes que economizei, tempo que não passei com ela porque estava ocupado com negócios. Sua voz quebrou levemente. Então, quando o senhor fala de querer dar conforto e segurança para sua esposa, eu entendo. Profundamente. Amadeu assentiu respeitoso. Sinto muito pela sua perda. Dr. Bastos limpou discretamente os olhos. Obrigado. Ele recompôs-se. Senhor Amadeu, deixa eu fazer uma proposta. Uma proposta de negócios. Sem firula. Direto. Amadeu ouviu. O senhor está certo sobre os 5 carros parados. Dr. Bastos admitiu. Tá virando problema. A matriz cobra meta. O banco cobra juros. E eu tô perdendo dinheiro todos os dias. Ele se inclinou para a frente. Se o senhor me ajudar a limpar esse estoque, eu faço um preço que o senhor nunca vai conseguir em outro lugar. E garanto que cada carro sai perfeito. Revisado. Garantia estendida. Tudo. Amadeu pensou. 5 carros? Isso. Eu só preciso de um. Para minha esposa.
E os outros 4? Dr. Bastos disse. O senhor tem filhos, netos, funcionários de confiança? Amadeu hesitou. Tenho 2 filhos, 3 netos e tenho 6 gerentes na fazenda. Então imagina. Dr. Bastos pintou o cenário. Um carro para sua esposa, um para cada filho, e ainda sobram 2. Pode dar de presente, pode revender, pode fazer o que quiser. Ele nomeou um número, 4 milhões. Pelos 5, à vista, 15% de desconto sobre o valor de tabela. Amadeu fez os cálculos mentalmente. Eram 850 mil por carro, em média. 5 carros, 4,25 milhões. Com 15% de desconto, 3,6 milhões. 4 milhões é mais de 15%, Amadeu disse. Dr. Bastos sorriu levemente. 6% a menos, como presente, pela forma como foi tratado e porque eu respeito um homem que entende de negócios. Amadeu olhou para a mala aos seus pés. Depois para Dr. Bastos. Eu trouxe 1.200.000 em espécie, ele disse. O resto eu transfiro. Dr. Bastos piscou. O senhor anda com R$1 milhão em dinheiro? Ando, Amadeu confirmou. Para emergências, oportunidades. Dr. Bastos soltou uma gargalhada. Genuína dessa vez. Senhor Amadeu, o senhor é uma caixa de surpresas. Ele estendeu a mão. Fechado? Amadeu olhou para a mão. Depois para o SUV preto lá fora. Helena dirigindo aquele carro, sorrindo, vendo o mar pela janela, seus filhos, seguros, seus netos, protegidos. Ele apertou a mão de Dr. Bastos. Fechado, doutor. Bastos soltou a mão de Amadeu sorrindo. Excelente, ele disse pegando o celular. Vou chamar o departamento financeiro para preparar os contratos e a documentação dos veículos. Vai demorar uns 40 minutos, talvez 1 hora. O senhor tem tempo? Amadeu olhou para o relógio. Tenho, mas queria resolver logo. Tenho estrada pela frente. Claro, claro. Dr. Bastos começou a digitar algo no celular. A transferência bancária o senhor consegue fazer agora ou prefere agendar? Posso fazer agora, Amadeu confirmou. Mas queria dar a entrada em espécie. Alivia a transferência. Sem problema, Dr. Bastos disse, sem olhar para cima, ainda digitando. Quanto o senhor quer dar de entrada? 100 mil? 200? Amadeu se abaixou, pegou a mala de couro velha, colocou sobre a mesa de centro entre eles. 1.200.000. Dr. Bastos parou de digitar. Ergueu os olhos lentamente. O senhor disse 1 milhão. 1.200.000. Amadeu confirmou. Tá aqui. Ele destravou os fechos enferrujados da mala. Clique, clique. Abriu e virou o conteúdo sobre a mesa de vidro. Maços de notas de R$100 começaram a cair, um após outro. Pilhas organizadas, cada uma presa por uma tira de papel escrito à mão. 10 mil, 10 maços, 20, 40, 60. Amadeu esvaziava a mala metódica, calmamente, como quem despeja grãos de soja de um saco. 80 maços. 120. A mesa de vidro desapareceu sob uma montanha de dinheiro. Dr. Bastos estava congelado, o celular esquecido na mão, a boca levemente aberta. Do lado de fora da sala de vidro, Jéssica viu a cena. Soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as 2 mãos. Sérgio, que estava organizando documentos em uma mesa próxima, deixou os papéis caírem. Outros funcionários pararam o que faziam. Um jovem do administrativo, que passava com uma pasta, tropeçou nos próprios pés. A cliente loira de óculos Chanel, que ainda estava no showroom, virou-se para ver o que causava a comoção. Quando viu a mesa coberta de dinheiro, seu maxilar caiu. Amadeu terminou de esvaziar a mala, colocou-a no chão e olhou para a montanha de notas. 120 maços de 10 mil, ele disse, com a naturalidade de quem informa a quantidade de sacas em um caminhão. 1.200.000. Pode contar se quiser. Dr. Bastos piscou. 1 vez, 2 vezes, como quem acorda de um sonho. Senhor Amadeu, ele começou, a voz falhando. Senhor, isso é real? É, Amadeu confirmou. Dinheiro da safra. Recebi em espécie de um comprador que queria desconto por pagar à vista. Aceitei. Guardei para usar em emergências ou oportunidades. Ele apontou para os maços. Pode pegar, pode conferir, tá tudo certo. Dr. Bastos estendeu a mão, trêmula, e pegou um maço. Abriu a tira de papel. Contou as notas. 100 cédulas de R$100. 10 mil. Ele pegou outro. Conferiu. 10 mil. Largou o maço de volta na pilha, passando a mão pelo rosto. Meu Deus, ele murmurou. Senhor Amadeu, o senhor não deveria andar com isso. É perigoso demais. São Paulo não é Mato Grosso. Tem assalto, sequestro. Eu sei, Amadeu disse, mas vim direto da fazenda para cá. E prefiro ter o dinheiro comigo do que deixar parado no banco sem usar. Dr. Bastos balançou a cabeça, ainda processando. Do lado de fora, uma multidão havia se formado. Todos os funcionários disponíveis, alguns clientes, todos olhando através das paredes de vidro para a montanha de dinheiro. E então,
Então, vindo do elevador, Kevin apareceu. Ele não deveria ter voltado. Dr. Bastos havia mandado ele esperar no RH, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de saber o desfecho, o trouxera de volta. Quando viu a cena, a mesa coberta de dinheiro, Dr. Bastos boquiaberto, Amadeu sentado calmamente ao lado da fortuna, Kevin congelou. Seu rosto passou por uma série de expressões em rápida sucessão: confusão, choque, descrença, horror. Jéssica ouviu e se aproximou dele sussurrando: 1.200.000, em espécie. Ele trouxe tudo na mala. Kevin abriu a boca, mas nenhum som saiu. Dentro da sala, Dr. Bastos havia se recomposto o suficiente para falar. Senhor Amadeu, eu preciso chamar nossa gerente financeira para contar, registrar, emitir recibo e nossa segurança. Isso precisa ir direto para o cofre. Sem problema, Amadeu disse. Chama quem precisar. Dr. Bastos fez algumas ligações rápidas. Menos de 2 minutos depois, 3 pessoas apareceram. Uma mulher de uns 40 anos, óculos, tailleur cinza. Paula, gerente financeira. 2 seguranças, ambos homens grandes, uniformes discretos, mas postura profissional. Quando Paula entrou na sala e viu a mesa, ela parou abruptamente. Dr. Bastos, isso é real, ele confirmou. 1.200.000 reais. Entrada para a compra de 5 veículos. Preciso que conte, registre e guarde no cofre principal. Paula olhou para Amadeu como se ele fosse uma aparição. Senhor, o senhor trouxe isso de onde? Mato Grosso. Amadeu respondeu. Dirigindo? Isso. Sozinho? Isso. Paula balançou a cabeça, incrédula, mas profissional. Pegou uma máquina contadora de cédulas portátil que havia trazido e começou a trabalhar. Os seguranças posicionaram-se próximos, atentos. Doutor, Bastos aproveitou o momento para sair da sala, gesticulando para Sérgio. Sérgio, preciso falar com você. Agora. Foram para um canto mais reservado, mas ainda visível para quem observava. Descobre tudo o que puder sobre esse homem. Dr. Bastos ordenou, a voz baixa, mas urgente. Amadeu Guedes, produtor de soja. Primavera do Leste, Mato Grosso. Quero saber tamanho da operação, reputação, tudo. Sim, senhor. Sérgio pegou o celular, começando a pesquisar. Doutor. Bastos se virou para Kevin, que estava a poucos metros, pálido, olhando para a sala de vidro onde Paula contava o dinheiro. Kevin, vem aqui. Kevin se aproximou como condenado indo para a forca. Senhor, cala a boca, Dr. Bastos disse, sem gritar, mas com uma frieza cortante. Só escuta. Kevin assentiu, mudo. Você acabou de humilhar um cliente que tem mais dinheiro em espécie na mala do que você vai ganhar em 10 anos de trabalho. Dr. Bastos disse cada palavra pontuada. Você julgou ele pela roupa, pelo sotaque, pela aparência. Ele se aproximou mais e quase custou a essa empresa uma venda de 4 milhões de reais. Kevin estava tremendo visível agora. Dr. Bastos, eu não sabia... Eu achei... Ele parecia... Parecia o quê? Dr. Bastos cortou. Pobre, ignorante, inferior. Kevin não respondeu, mas as lágrimas começaram a descer por seu rosto. Você tem alguma ideia do estrago que isso causa? Dr. Bastos continuou. Não só para a empresa, para você mesmo. Você matou sua própria credibilidade. Nesse momento, Sérgio voltou, o celular na mão, o rosto pálido. Dr. Bastos, eu achei. O quê? Sérgio virou o celular mostrando uma matéria de jornal. O título era visível mesmo à distância. Amadeu Guedes, o rei da soja de Mato Grosso. Dr. Bastos pegou o celular, leu rapidamente. A matéria era da revista Globo Rural, de 6 meses atrás. Mostrava Amadeu, com o mesmo chapéu de palha, em pé ao lado de uma colheitadeira gigantesca. Dr. Bastos leu em voz alta para que Kevin ouvisse. Amadeu Guedes, 62, é um dos maiores produtores individuais de soja do Brasil. Com 14 mil hectares cultivados e produção anual de 47 mil toneladas, Guedes representa a nova geração do agronegócio. Tecnologia de ponta aliada a conhecimento tradicional. Ele continuou lendo. Apesar da fortuna estimada em mais de 200 milhões de reais, Guedes mantém estilo de vida simples, morando na mesma casa onde nasceu e dirigindo a mesma caminhonete há 10 anos. Dr. Bastos parou, olhou para Kevin. 200 milhões de reais. Kevin desmoronou, literalmente. Suas pernas falharam e ele precisou se apoiar na parede para não cair. Meu Deus, ele sussurrou. Meu Deus, o que eu fiz? Sérgio continuou passando o celular, mostrando mais matérias. Uma foto de Amadeu recebendo um prêmio de produtor sustentável do ano. Outra de uma conferência internacional sobre agricultura, onde ele era palestrante. Um vídeo de um programa de TV sobre agronegócio, onde ele explicava técnicas de rotação de culturas. Ele não é só um produtor grande, Sérgio disse. Ele é referência nacional.
tem artigos publicados, dá consultoria para cooperativas, é conselheiro de fundos de investimento em agro. Doutor, Bastos olhou para a sala de vidro, onde Amadeu estava sentado pacientemente, enquanto Paula terminava de contar o dinheiro. Um homem simples, de chapéu de palha, botinas empoeiradas, camisa xadrez, que tinha mais conhecimento, mais riqueza e mais dignidade que qualquer pessoa naquele showroom, e que havia sido tratado como lixo. Kevin, Dr. Bastos disse, a voz saindo cansada agora. Você está suspenso. 2 semanas, sem salário. Kevin soluçou. E quando voltar, vai passar 1 mês na oficina, aprendendo, não como vendedor, como aprendiz de mecânico. Vai entender o que é trabalhar com as mãos. Vai aprender a respeitar quem faz isso. Ele olhou diretamente para Kevin. E se eu ouvir, uma vez que seja, que você tratou alguém com desrespeito de novo, você está demitido, entendeu? Sim, senhor. Kevin conseguiu dizer entre soluços. Agora vai lá. Dr. Bastos apontou para a sala. E pede desculpas. De verdade. Kevin limpou o rosto com as costas da mão, tentando se recompor. Caminhou até a sala de vidro, cada passo pesado. Dentro, Paula havia terminado de contar. Confirmado, ela disse, registrando em um tablet. 1.200.000 reais. Tudo correto. Ela preparou um recibo provisório, entregou para Amadeu. Senhor, em alguns minutos vamos ter o recibo oficial e vou precisar de alguns dados seus para registro fiscal. Sem problema. Amadeu guardou o recibo no bolso da camisa. Foi nesse momento que Kevin entrou na sala. Todos olharam para ele. Amadeu o reconheceu, mas não disse nada. Apenas esperou. Kevin se aproximou, parou a 1 metro de distância. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava manchado de lágrimas. A arrogância tinha ido embora completamente, deixando apenas um jovem assustado, envergonhado, destruído. Senhor Amadeu, ele começou, a voz quebrando. Eu não tenho palavras. Amadeu o olhava com aqueles olhos calmos, cansados. O que eu fiz com o senhor foi imperdoável. Kevin continuou. Eu julguei, eu ri, eu humilhei. E o senhor não merecia nada disso. Ele limpou os olhos novamente. O senhor veio aqui com um propósito lindo. Comprar um carro para sua esposa, por amor, por cuidado. E eu tratei o senhor como se... A voz dele falhou completamente. Ele cobriu o rosto com as mãos, chorando abertamente. Amadeu ficou sentado, observando. Depois de um longo momento, ele se levantou. Kevin recuou, como se esperasse ser golpeado, mas Amadeu apenas colocou a mão no ombro dele. Moço, ele disse, a voz suave. Você errou. Errou feio. Kevin assentiu, incapaz de falar. Mas erro que ensina não é desperdício. Amadeu continuou. É lição. Ele apertou levemente o ombro de Kevin. Você é novo. Ainda tem muito para aprender. Sobre negócio, sobre gente, sobre respeito. Kevin olhou para ele através das lágrimas. Aprende isso, Amadeu disse. Aprende que riqueza não está na roupa, não está no relógio, não está no jeito de falar. Ele fez uma pausa. Riqueza está no que você constrói, no que você cuida, no que você faz para quem você ama. Kevin soluçou. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu sei, Amadeu disse. E eu aceito. Ele soltou o ombro de Kevin, voltou a sentar. Kevin ficou parado mais alguns segundos. Depois saiu da sala cambaleando. Dr. Bastos, que havia observado tudo de fora, entrou. Senhor Amadeu, 1000 desculpas por tudo, ele disse. Pelo Kevin, pela forma como foi recebido, por tudo. Já passou, Amadeu disse. Não passou. Dr. Bastos insistiu. Isso vai virar política da empresa. Treinamento obrigatório para todos. Sobre preconceito, sobre julgamento, sobre respeito. Ele sentou-se ao lado de Amadeu. E quero fazer mais uma coisa, ele disse. Além dos 5 carros, quero dar mais um de presente para o senhor. Amadeu piscou. Não precisa. Preciso, Dr. Bastos disse. Não como compensação, como agradecimento, por me lembrar do que é importante. Ele olhou para a montanha de dinheiro sendo guardada pelos seguranças. Porque eu construí esse negócio e em algum lugar do caminho esqueci para quem eu estou vendendo. Pessoas, não números. Amadeu assentiu, respeitoso. Então aceita. Dr. Bastos insistiu. Escolhe qualquer um do pátio, é seu. Amadeu pensou por um momento. Tem uma caminhonete? Cabine dupla? Para trabalho? Dr. Bastos sorriu. Tenho várias. Então quero uma. Amadeu disse. Para substituir minha velha F1000. Ela está pedindo descanso. Feito. Eles apertaram as mãos novamente. E dessa vez era mais que um negócio. Era respeito mútuo. 1 hora depois, toda a documentação estava pronta. 5 SUVs e uma caminhonete. Valor total, 4,3 milhões. Mas Dr. Bastos cobrou apenas 3,8 milhões. Meio milhão de desconto adicional como presente. Amadeu transferiu os 2,6 milhões restantes ali mesmo, pelo celular. Os carros seriam entregues na fazenda em Mato Grosso dentro de
de 10 dias. Todos revisados, preparados, com tanque cheio e garantia estendida. Mas o SUV preto, o de Helena, esse Amadeu levaria agora. Sérgio o preparou pessoalmente. Checou pneus, fluidos, sistemas, programou o GPS, ajustou os bancos. Quando tudo estava pronto, Amadeu colocou seu chapéu de palha, pegou a mala vazia e caminhou até o SUV. Toda a equipe da concessionária estava no showroom, observando, aplaudindo discretamente. Amadeu entrou no veículo, sentiu o couro macio, o cheiro de novo. Imaginou Helena ali ao lado dele sorrindo. Deu a partida. O motor híbrido mal fez som, apenas um sussurro suave. E Amadeu Guedes, o rei da soja de Mato Grosso, saiu da concessionária. Não em uma caminhonete velha e empoeirada, mas em um SUV de quase R$1 milhão que ele havia comprado à vista, com dinheiro que carregava em uma mala velha, provando que nunca, jamais, se deve julgar um livro pela capa, ou um fazendeiro pelo chapéu. Um mês depois. O sol estava alto sobre Mato Grosso quando a van branca estacionou na entrada da fazenda de Amadeu. Não era uma van comum. Era grande, equipada, com o logo da Elite Motors pintado discretamente nas laterais. Ar-condicionado potente, necessário para sobreviver ao calor do cerrado. As portas se abriram e 6 pessoas desceram. Kevin foi o primeiro, mas não era o mesmo Kevin de um mês atrás. Não usava gel no cabelo, que agora estava mais natural, levemente despenteado pelo vento. Não usava terno. Vestia calça jeans, camisa de manga comprida de tecido respirável, botas de couro robustas. O relógio suíço de R$40 mil tinha sido substituído por um Casio digital resistente à água. Simples, funcional. E o mais importante, não havia arrogância em seus olhos. Havia curiosidade e um toque de nervosismo. Atrás dele, desceram mais 5 pessoas. 2 vendedores da Elite Motors, jovens como Kevin. 2 da equipe administrativa. E Jéssica, que havia se voluntariado para acompanhar o grupo. Sérgio também veio, não como gerente, mas como observador interessado. Eles olharam ao redor, processando o que viam. A casa era simples, como esperavam. Térrea, tijolo à vista, varanda com rede. Mas ao redor, as colheitadeiras gigantescas, verdes e reluzentes, estacionadas em formação militar, os silos prateados que tocavam o céu, os drones em suas bases de recarga, os pivôs de irrigação se movendo lentamente ao longe, criando arcos-íris na água pulverizada. Era uma operação industrial disfarçada de fazenda. Amadeu saiu de casa, caminhando em direção ao grupo. Usava o mesmo chapéu de palha, a mesma camisa xadrez, as mesmas botinas. Como se R$1 milhão depositado não tivesse mudado nada em sua essência. Bem-vindos, ele disse acenando. Viagem boa? Longa, Kevin respondeu estendendo a mão, mas tranquila. Obrigado por nos receber, senhor Amadeu. Amadeu apertou a mão dele firme. Chamei vocês aqui porque acho que é importante, ele disse, olhando para todos. Importante entender de onde vem o dinheiro que compra os carros que vocês vendem. Ele gesticulou para a propriedade. Então, nos próximos 3 dias vocês vão ver tudo. A plantação, a colheita, a logística, a gestão, o trabalho. Kevin assentiu, atento. E vão trabalhar também. Amadeu acrescentou com um pequeno sorriso. Não de mentira, de verdade, como meus funcionários trabalham. Um dos vendedores jovens, rapaz de uns 23 anos, chamado Bruno, arregalou os olhos. Trabalhar, tipo, na roça? Tipo na roça, Amadeu confirmou. Braçal, suado, real. Bruno olhou para Kevin inseguro. Kevin apenas deu de ombros aceitando. Amadeu os levou primeiro para conhecer a operação. Mostrou os silos, explicou o sistema de armazenamento climatizado, mostrou as colheitadeiras, abriu os painéis de controle, revelou a tecnologia embarcada, GPS de precisão centimétrica, sensores de umidade dos grãos, computadores de bordo que pareciam cabines de avião. Cada uma custa 3,2 milhões, Amadeu disse, batendo no metal verde. Mais que 3 dos carros que vocês vendem. Jéssica anotava tudo em um caderno, fascinada. Depois, Amadeu os levou para a plantação. Quilômetros de soja balançando ao vento. Verde intenso, saudável, uniforme. 14 mil hectares, ele disse abrindo os braços. Tudo isso é gerenciado com tecnologia, sensores no solo, imagens de satélite, drones que sobrevoam toda semana procurando pragas. Bruno olhou ao redor, impressionado. E o senhor cuida disso sozinho? Eu? Amadeu riu. Não, tenho 47 funcionários fixos. Na safra chega a 120. Engenheiros agrônomos, operadores de máquina, mecânicos, técnicos de TI. Kevin piscou. Técnicos de TI? Numa fazenda? Numa fazenda moderna. Amadeu corrigiu. Tudo aqui é computadorizado. Se o sistema cai, a operação para. Então, preciso de gente que entende de rede, de software, de hardware.
Ele apontou para um prédio menor, próximo aos silos. Ali é a central de controle, onde a gente monitora tudo em tempo real. Temperatura, umidade, crescimento das plantas, previsão meteorológica. Sérgio balançou a cabeça maravilhado. Eu nunca imaginei que a agricultura fosse assim. Ninguém imagina, Amadeu disse, e havia tristeza na voz. Por isso vim buscar vocês, para mostrar, para educar. No segundo dia eles trabalharam, de verdade. Kevin foi designado para ajudar na manutenção de um trator, não operar, apenas assistir o mecânico, passar ferramentas, aprender. O mecânico era um senhor de uns 50 anos que, Zé Carlos, mãos ainda mais calejadas que as de Amadeu. Esse pistão aqui, ó, Zé Carlos mostrava paciente. Tá arriscado? Vê a marca? Isso significa que entrou sujeira na câmara. Agora tem que trocar o jogo todo. Até 12 mil toares de prejuízo. Kevin observava, suado, as mãos sujas de graxa pela primeira vez na vida. Como evita isso? Ele perguntou. Manutenção preventiva, Zé Carlos respondeu. Trocar filtro no tempo certo. Não economizar em peça boa. Cuidar, não remediar. Kevin assentiu, absorvendo. Bruno e outro vendedor foram para a lavoura, ajudando a equipe de monitoramento a coletar amostras de solo. Era trabalho braçal, sol escaldante, calor de 38 graus. Carregar equipamento, caminhar quilômetros entre as plantas, anotar dados. No final do primeiro turno, Bruno estava exausto, vermelho, encharcado de suor. Como vocês fazem isso todo dia? Ele perguntou ao técnico agrícola que o acompanhava. A gente se acostuma, o rapaz respondeu sorrindo. E vale a pena. Quando a safra vem boa, é gratificante. A gente alimenta milhões de pessoas. Bruno olhou para a plantação com novos olhos. Jéssica foi para a parte administrativa, ajudando na gestão de estoque, aprendendo sobre logística de exportação. A gente vende para a Holanda, China, Tailândia, explicou a gerente administrativa, Mariana, uma mulher de uns 35 anos, eficiente e organizada. Tem que coordenar transporte terrestre até o porto, navio seguro, certificados sanitários, câmbio. Ela mostrou planilhas complexas, contratos em inglês, documentos de importação. Isso aqui é uma multinacional. Jéssica disse impressionada. Só que em vez de vender eletrônicos, vende comida. Exato. Mariana confirmou. No terceiro dia, último do programa, Amadeu reuniu todos na varanda da casa. Serviram café, pão de queijo caseiro, suco de frutas da região. Amadeu sentou-se em uma cadeira de balanço, o chapéu no colo. E aí? Ele perguntou. O que aprenderam? Houve um silêncio, não de constrangimento, de reflexão. Kevin foi o primeiro a falar. Aprendi que eu não sabia nada. Ele disse a voz humilde. Eu achava que trabalho de verdade era ficar num showroom de ar-condicionado vendendo carro. Mas aqui é outro nível. Ele olhou para as próprias mãos, ainda sujas de graxa que não saiu completamente mesmo depois de 3 banhos. Vocês produzem o que alimenta o mundo e fazem isso com tecnologia, inteligência, gestão. Não é só plantar, é ciência. Bruno assentiu, concordando. E é pesado, ele acrescentou. Fisicamente, a gente está destruído. 3 dias e a gente mal aguenta. Vocês fazem isso a vida inteira. Amadeu sorriu triste. E mesmo assim, quando vocês me viram na concessionária, o que pensaram? Silêncio pesado. Pensaram que eu era ignorante. Amadeu respondeu sua própria pergunta. Pobre, sem cultura, caipira. Kevin baixou os olhos envergonhado. Mas eu dirijo uma operação de 120 milhões por ano. Amadeu continuou sem arrogância. Apenas fato. Falo 3 idiomas. Negocio com gente do mundo inteiro. Gerencio tecnologia que vocês nem sabiam que existia. Ele colocou o chapéu de volta. Então a lição é: nunca julgue alguém pela casca, porque a casca não diz nada sobre o conteúdo. Jéssica limpou os olhos discretamente. Senhor Amadeu, posso fazer uma pergunta? Ela disse. Pode, porque o senhor vive simples. Com tudo isso, o senhor podia ter mansão, carro de luxo, morando em São Paulo ou Miami. Amadeu olhou para a casa simples, para a varanda, para a rede balançando ao vento. Porque isso aqui é meu lar, ele respondeu. Nasci nessa casa, meu pai nasceu nessa casa. E felicidade não está enquanto você gasta, está enquanto você aproveita o que tem. Ele fez uma pausa. Eu poderia ter 10 carros importados. Mas para quê? Vou dirigir 10 ao mesmo tempo? Eu poderia ter uma mansão, mas para quê? Vou dormir em 10 quartos? Ele apontou para o horizonte. Aqui eu tenho o que importa. Minha terra, meu trabalho, minha esposa, minha paz. Naquela tarde, antes do grupo voltar para São Paulo, houve uma reunião. Amadeu, Sérgio, Dr. Bastos, que havia voado até Mato Grosso especialmente, e alguns representantes da cooperativa agrícola local. Eles formalizaram
o Programa Porteira Aberta, uma parceria entre a Elite Motors e os produtores rurais de Mato Grosso. A ideia era simples. A cada trimestre, um grupo de funcionários da concessionária, vendedores, gerentes, administrativos, passaria 3 dias em fazendas da região, não como turistas, como trabalhadores, aprendendo, suando, entendendo, e em contrapartida, produtores rurais seriam convidados para conhecer a realidade urbana, as concessionárias, as fábricas, os centros de distribuição, quebrando preconceitos dos dois lados. Isso vai mudar a forma como treinamos nossa equipe, Dr. Bastos disse assinando o acordo. Não vai ser só sobre vender carro, vai ser sobre respeitar quem compra. Amadeu assinou também. E vai ajudar meus colegas produtores a entenderem a cadeia toda. De onde vem o carro que eles compram? Como é feito? Quanto custa? Todos apertaram as mãos. Um projeto nascido de humilhação havia se transformado em educação. 2 semanas depois, a estrada litorânea de Santa Catarina se estendia à frente, serpenteando entre morros verdes e o azul infinito do oceano. O SUV preto deslizava suavemente, a suspensão adaptativa absorvendo cada imperfeição do asfalto. O ar-condicionado mantinha o interior em temperatura perfeita. O sistema de som tocava baixinho uma música que Helena gostava, Chitãozinho e Chororó, clássico sertanejo. Amadeu dirigia relaxado, uma mão no volante. Helena estava no banco do passageiro, reclinado levemente, os olhos fixos na janela, no mar. Ela usava um vestido floral leve, azul claro, cabelos brancos soltos ao vento do ar-condicionado, um chale nos ombros e no rosto um sorriso que Amadeu não via havia anos. Para ali. Ela disse apontando para um mirante à beira da estrada. Amadeu encostou, desligou o motor, que mal fez som ao parar. Saíram. O vento do mar os atingiu imediatamente. Salgado, fresco, vivo. Helena caminhou até a mureta de proteção, apoiou-se nela, olhando para o oceano que se estendia até o horizonte. Amadeu ficou ao lado dela, em silêncio. 42 anos, Helena disse, suavemente. 42 anos esperando para ver isso de novo. Não foram 42. Amadeu corrigiu. Foram só 6 desde a doença. Pareceram 42. Ela disse sorrindo. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Obrigada, pelo carro, pela viagem, por tudo. Amadeu apertou a mão dela. Você merece. Sempre mereceu. Eles ficaram ali observando o mar, o sol começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Depois de um longo silêncio, Helena perguntou. Valeu a pena? A viagem a São Paulo, a humilhação, tudo aquilo, Amadeu pensou. Lembrou de Kevin zombando, do relógio de 40 mil sendo exibido, das risadas, da tentativa de expulsão, mas também lembrou de Kevin na fazenda 3 dias depois, suado, aprendendo, transformado. Lembrou de Dr. Bastos, reconhecendo o erro e criando o programa Porteira Aberta. Lembrou de Jéssica anotando tudo, fascinada, prometendo nunca mais julgar ninguém pela aparência. Valeu, ele respondeu, porque às vezes a gente precisa passar por humilhação para poder ensinar humildade. Helena o olhou, aqueles olhos castanhos que ele amava havia 4 décadas. Você é um homem bom, Amadeu Guedes. Não, ele discordou. Sou só um homem que aprendeu que o valor de uma pessoa não tá no que ela veste, tá no que ela faz, no que ela constrói, no que ela deixa para o mundo. Ele olhou para o SUV preto estacionado atrás deles. E tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, não vale nada se eu não puder dividir com você. Helena se apoiou nele, a cabeça em seu ombro. E ficaram ali, 2 fazendeiros do interior, em um carro de R$1 milhão olhando o mar, vivendo o sonho que a doença quase roubou, mas que o amor havia resgatado. 6 meses depois, a Elite Motors de São Paulo estava diferente. Na recepção, ao lado dos troféus de vendas e prêmios de excelência, havia algo novo, um quadro emoldurado. A foto mostrava Amadeu, de chapéu de palha, ao lado de Kevin, os dois com as mãos sujas de graxa, sorrindo na frente de um trator. E embaixo, uma placa, Programa Porteira Aberta, porque respeito se aprende com quem trabalha, não com quem julga. Amadeu Guedes. Kevin trabalhava ali, no showroom, novamente. Mas era diferente. Quando um cliente entrava, não importava se usasse terno ou macacão, se dirigisse Ferrari ou bicicleta. Kevin os tratava com a mesma atenção, o mesmo respeito, porque tinha aprendido, na pele, no suor, na graxa das mãos, que dignidade não tem uniforme.
A câmera mostra Amadeu dirigindo pela fazenda, na velha F1000, que ele se recusou a aposentar completamente. Ele para, desce, caminha pela plantação de soja, pega um punhado de terra, sente, cheira. Tem gente que acha que riqueza é o que você mostra, o relógio, o carro, a roupa, mas essas coisas não constroem nada, só exibem. A verdadeira riqueza está no que você planta, no que você colhe, no que você constrói com as próprias mãos. Está na terra que você cuida, na família que você ama, no legado que você deixa. Eu não sou rico porque tenho milhões, sou rico porque tenho propósito, porque acordo todo dia sabendo que meu trabalho alimenta gente, sustenta famílias, movimenta países, e porque no fim do dia eu posso voltar para casa, abraçar minha esposa e saber que tudo que eu fiz valeu a pena. Então, não me julgue pelo chapéu de palha, não me julgue pelas botinas sujas, não me julgue pelo sotaque, me julgue pelo que eu construí. Se abarquei isso ninguém tira de mim. A verdadeira riqueza não está no relógio, no carro ou na roupa. Está no que você planta, no que você colhe, no que você constrói com as próprias mãos. Me julgue pelo que eu construí, porque isso ninguém tira de mim.